boa tarde, meus amigos. Quero cumprimentar aqui os meus cicerones. Embora não presente, eu não posso deixar de cumprimentar o Dr. Homero Mafra, amigo, grande líder da advocacia capixaba e líder da advocacia nacional. Ele que é o presidente, coordenador do Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB e conduz com muita maestria, com muita garra, com muita personalidade, como vocês sabem, o nosso Colégio de Presidentes. Cumprimentar a nossa querida Érica Neves, representando aqui a diretoria da Seccional Capixaba, a minha amiga Natália Assunção, essa jovem talentosíssima que demonstra a capacidade e essa geração talentosa de advogados brasileiros e capixabas, meu amigo Marcos da Costa, que eu chamo de presidente continental, porque quem é presidente da OAB de São Paulo é presidente de um verdadeiro continente. E vim aqui bater um papo. Já digo de antemão que só aceitei o convite porque saiu da Natália e do Homero. Eu não sou palestrante, não tenho vocação, então a ideia é bater um papo só, falar um pouquinho da seccional, da história da seccional acreana. E eu que fui o primeiro presidente de comissão de jovem advogado da OAB do Estado do Acre, o primeiro da história, e em muito pouco tempo cheguei à presidência da seccional. Na realidade, terminou um mandato de presidente de comissão, eu fui vice-presidente e logo alcei a presidência da OAB do Estado do Acre. Mas é importante, eu vou dizer para vocês por que isso foi tão espontâneo. O Acre tem uma história muito peculiar e que serve até de exemplo, e vocês notarão que em muitas situações não é um exemplo positivo, mas que a gente tem que ter para que se evite o que aconteceu no nosso estado. Ontem eu encerrei a conferência estadual da Jovem Advocacia e nessa conferência a gente também estava comemorando os 85 anos da OAB do Estado do Acre, fundada em 3 de janeiro de 1932. É a seccional mais antiga do livro próprio do Conselho Federal e eu me certifiquei que se isso era por ordem alfabética, porque o Acre viria em primeiro, mas não é, por ordem cronológica, é a OAB mais antiga inscrita no Conselho Federal da OAB. E mesmo assim, ela é provavelmente a seccional que tem o menor número de presidentes nessa história. Nós tivemos 85 anos, como eu falei, nós temos 8 ex-presidentes. Eu sou o 9º presidente. Dá uma média, contando com esses 8, de um mandato de 10 anos para cada um. O nosso primeiro presidente, o fundador, exerceu o mandato durante 24 anos seguidos. E o nosso antepenúltimo presidente ficou 36 anos seguidos. Foram 60 anos somente com 2 presidentes. Esse antepenúltimo que eu falei, ele ficou 16 mandatos seguidos, porque antes do estatuto da OAB, antes da lei de 94, do nosso estatuto, o mandato era biênio. Então eu fiz um cálculo rápido que deu 16 mandatos. E isso já chama atenção pelo número, mas isso trouxe muita coisa ruim para a nossa seccional desse antepenúltimo presidente. Eu justifico como é que o mandato se perpetua durante tanto tempo, baseado em eleições livres. Nós tínhamos uma situação, não sei, provavelmente vocês não sabem, vocês são muito jovens, a plateia é muito jovem, mas nós tivemos uma situação de muita vergonha no estado do Acre. Eu chamo de 36 anos de obscurantismo, porque o nosso exame de ordem era um verdadeiro balcão de negócios. O exame de ordem, à época, não era unificado, cada seccional decidia como elaborar o seu exame de ordem, e o Estado do Acre, esse então presidente, ele vislumbrou como isso era poderoso diante de seccionais, por exemplo, como São Paulo, que aplicava o exame com muito critério e aprovava 10%, 15% somente, Goiás e Paraná, eu lembro muito disso. Então as pessoas começaram a ir para o Estado do Acre, os bacharéis para o Estado do Acre, o presidente, em conluio com essas pessoas, emitia um comprovante de residência frio, falso, porque era obrigatório comprovar que você tinha domicílio profissional onde você ia realizar o exame, e durante 36 anos, eu não estou falando exagero, não é uma figura de linguagem, durante 36 anos não houve absolutamente uma reprovação no exame de ordem no estado do Acre. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então o país inteiro
e o Estado do Acre, né, a gente dizia que a autotemporada no Estado do Acre não era na época de férias, não, era na época do exame de ordem, porque os aviões paravam, aviões fretados para fazer o exame de ordem no Estado do Acre. E isso foi chegando a um ponto realmente de uma indignidade tamanha que vocês não têm ideia. O meu caso concreto, eu sou egresso da Universidade Federal do Estado do Acre, à época eu já não sou tão jovem, à época eu só tinha essa faculdade, não tinha nenhuma faculdade particular, e fui fazer a minha prova, estudei. Você podia consultar a legislação seca, que na época tinha, né, aqueles livros, Códigos da Saraiva, não sei se vocês acompanharam isso, e a gente levava malas como se fosse para a Europa, lotado de tudo que era código. Você podia consultar, vamos consultar. Estou fazendo a minha prova lá, Marcos, e escutei essa aí, estou lá no canto, lá atrás, fazendo a prova de acordo com o jogo, né, pesquisando, mas em legislação seca, me sentindo o mais probo de todos. E aí, então, o vice-presidente da OAB entra e fala desse modo: olha, o que vocês não souberem, deixem em branco que um santo ajuda. E eu não entendia nada, e depois eu fui entender o que acontece, porque a pressão já estava tão forte do Conselho Federal, que começou a ter auditoria. E o que eles faziam para dizer que todo mundo passava? Eles pegavam o que estava errado, eles apagavam e colocavam certo. Então era melhor deixar em branco para não rasurar a prova, que eles mesmos gabaritavam novamente tudo isso. Nós chegamos a uma situação em que de deboche tão grande com a advocacia acreana, que os endereços eram de cemitério, era endereço do fórum, entendeu? Era coisa realmente de um escracho sem tamanho. E logicamente hoje a gente fala até com mais tranquilidade, que a gente passou isso a limpo, graças a Deus, mas essa situação de corrupção chegou a ficar tão latente que nós, através de um oficial de justiça, descobrimos uma certa situação, fizemos uma denúncia no Ministério Público Federal, que abriu um procedimento de investigação, pediu cópia de todos os processos de inscrição que tinha à época na OAB e mandou ofício para todas as faculdades. E descobrimos à época que nós tínhamos 36 carteiras expedidas a quem nunca tinha feito faculdade de Direito. Ou seja, já não bastava mais ter aquele exame de ordem fictício. As pessoas já estavam tirando sem ter feito faculdade de Direito. Isso começou a trazer repercussões no país inteiro. Aqui no Espírito Santo, a certa época, já faz um tempo, que teve uma situação de venda de sentença, desembargador com um filho que era advogado. O filho tinha a carteira do Estado do Acre. O filho do desembargador envolvido. A carteira do Estado do Acre. Eu tive a presença, estava visitando meu amigo Marcos da Costa na seccional de São Paulo, e estava tendo, por ocasião, um julgamento de infração ética. O advogado, que estava lá com um monte de acusação, de desvio de dinheiro de cliente, é de carteira da OAB de São Paulo e é originária do Estado do Acre. Porque, lógico, quem entra pela porta do fundo tende a cometer esse tipo de situação. Durante esses 36 anos, imagina, nós estamos falando que só foi uma maneira como é que esse ex-presidente se perpetuou. Porque ele tinha a lista desses advogados que pegavam a carteira dessa maneira fraudulenta, e toda pré-campanha ele ligava para todo mundo e dizia: olha, se você não voltar para votar e se eu perder a eleição, sua carteira vai ser cassada. Então, todas as eleições da OAB do Estado do Acre, a maioria eram de pessoas de fora, de advogados que tinham tirado a carteira de maneira fraudulenta, que ia lá e voltava, e isso se perpetuou durante 36 anos, até que explodiu, como eu falei, essa situação das 36 carteiras sem faculdade de Direito. Teve uma ação de improbidade, nós respondemos a 36 ações de improbidade, e aí sim o Conselho Federal entrou de forma mais contundente e fez uma intervenção. E esse presidente, ele só não ganhou, tenho certeza disso, falo com muita tranquilidade, porque ele não concorreu. Porque imagina, durante 36 anos fazendo esse tipo de benesse, então ele ajudou muita gente, ele ajudou muita família tradicional, então muitas pessoas também no Acre votavam nele por esse agradecimento, esse tipo de troca de favores. Nós ganhamos a eleição por 7 votos, que representava à época menos de 1% do total de votantes. Mas nesses 36 anos que nós não tínhamos exame de ordem, nós não tínhamos sede. Nós não tínhamos sede. A sede da OAB era na sala, uma sala no fórum, uma sala fétida,
pura cigarro, nós não tínhamos conselho seccional, só servia para fazer um factoide das eleições, nós não tínhamos caixa de assistência, nós não tínhamos tribunal de ética e disciplina, nós não tínhamos regimento interno. Então era realmente, como eu falei, uma situação de inexistência institucional. E essa situação de inexistência institucional traz muita sequela para a classe. Eu convivi ainda um pouco o antes e o depois. O antes e o depois. Eu sou formado em 1998. Não contem para ninguém, mas já faz esse tempinho, 98. E eu convivi ainda com essa OAB antiga até 2007, quando nós conseguimos ganhar as eleições. E eu senti na pele o que é a ausência de uma instituição tão forte como a OAB. Nós não conseguimos entrar numa delegacia de polícia. Se hoje a gente tem problema de prerrogativas, que é uma situação generalizada no país inteiro, mas ainda tendo disque prerrogativa, plantão prerrogativas, uma atuação da instituição, desagravos, imaginem durante 40 anos sem ter uma instituição para defender o profissional. Nós não entrávamos, literalmente não entrávamos na delegacia quando era de madrugada, à noite, após o horário de expediente. O escrivão dizia que a gente não ia atender e ninguém conseguia falar com o detento, nada, absolutamente nada. Eu cheguei com 4 advogados na delegacia e simplesmente não consegui entrar na delegacia. De outro aspecto, além dessas problemáticas com a classe, essa repercussão imediata com a classe de uma instituição que não lhe favorece, nós tínhamos também problemas com a própria sociedade, porque não tinha exame de ordem, mas também não tinha tribunal de ética. Então o advogado, ele tomava dinheiro de cliente, ele não entrava com a demanda, ele simplesmente enganava o cliente e aquela pessoa, aquele cidadão prejudicado não tinha a quem se socorrer no âmbito administrativo, no âmbito da ordem. Então muitos advogados se aproveitaram durante décadas também disso, maus advogados, verdadeiros criminosos, e não tinha nenhum tipo de retaliação dentro do âmbito da nossa instituição. Então foram períodos sombrios e que tiveram consequências para várias gerações. Imagina, 4 décadas, 40 anos praticamente de ostracismo, nós passamos por várias gerações que não tiveram essa consciência associativa que é necessária para estar no âmbito da ordem. O lado positivo disso que eu falo com muita naturalidade, que essa ascensão à presidência, ela foi muito natural, ela não foi programada nem por mim, nem pelo meu grupo. O que aconteceu que foi quando nós nos sagramos vencedores, em 2007, quando nós ingressamos na ordem, que a gente precisava fazer tudo, como eu falei, nós recebemos a história da ordem literalmente dentro de uma caixa de papelão. 80 anos, na época, 75 anos de ordem, dentro de uma caixa de papelão. Nós não tínhamos absolutamente nada. O controle da nossa tesouraria era um livro de papel, em que o presidente, se gostasse da pessoa, ele pegava um cheque pré-datado, muitas vezes sem fundo, pegava uma nota promissória e botava um X lá, não, tá quite, tá pago. Era isso que ele fazia. E a gente precisou trabalhar, e o que aconteceu, o que a gente notou? Nosso primeiro obstáculo foi exatamente isso, falta de consciência coletiva do que é uma instituição, da necessidade de estar unido para conseguir fortalecer a classe, para aí que você conseguir prestar serviços ao advogado, e principalmente ao jovem advogado, que é aquele que é mais refratável a esse tipo, por exemplo, de prerrogativas de arbítrio das autoridades públicas. Se as autoridades públicas violam as prerrogativas dos advogados, imaginem dos jovens advogados. Sempre há esse preconceito, sempre há esse pré-julgamento de que aquele jovem profissional não está preparado para exercer a sua função. O que aconteceu? A velha guarda estava dormente, chamo com muito carinho, porque hoje é o pessoal que está muito integrado, a velha guarda estava dormente, ela não conseguia se integrar ao OAB, ela não conseguia ter esse sentimento, como eu falei, corporativo, porque ficaram 4 décadas sem ter esse auxílio. Nós não tínhamos uma relação social. Os advogados só se encontravam, numa cidade muito pequena como Rio Branco, mas só se encontravam nos balcões dos fóruns, então havia, do contrário, havia até uma certa beligerância, porque a gente não conseguia bater um papo, a gente não tinha um happy hour, a gente não tinha uma festa, algum evento social promovido pela instituição. Ou você era amigo daquele advogado, por uma questão de família ou proximidade, ou então você não conhecia e não tinha oportunidade de conhecer aquele seu colega, a não ser naquela situação de estresse da profissão. Então a gente teve muita dificuldade para conseguir integrar um grupo de trabalho dentro da seccional.
onde que nós nos socorremos? Nos jovens. A OAB do Estado do Acre, ela tem uma característica até hoje muito jovial, porque ela foi fundada, refundada por jovens. Que os jovens, principalmente aqueles que estavam saindo das faculdades, logo entrando pelo exame de ordem, dessa vez listo, que nós somos uma das 7 seccionais, aderiram inicialmente ao exame unificado da ordem, dentre as 7, a OAB do Estado do Acre. À época, fomos muito criticados pelas pessoas que defendiam, aqueles que defendiam os mandatos passados. Eles diziam, saiu no jornal ainda, o que nós estávamos fazendo com os estudantes do Acre era um crime. E falavam em letras garrafais que nós não tínhamos competência para concorrer com os estudantes do centro-sul do país. Isso está no jornal lá, chamando os estudantes do Estado do Acre literalmente de incompetentes. Mas, nesse vácuo espontâneo que tinha na instituição, ele foi ocupado por jovens, por muitos jovens. Eu, como falei, participei da época da campanha, trabalhando com o pessoal da minha faixa etária, eu ainda era jovem, e daí nós conseguimos sedimentar toda uma base de trabalho voltada, não é nem voltada, produzida pela Jovem Advocacia. A OAB Jovem do Estado do Acre, no primeiro mandato do ex-presidente Florindo Poeste, saudoso Florindo Poeste, eram somente 12 componentes, mas ela fazia de tudo. Porque nós não tínhamos, por exemplo, uma escola superior da advocacia, porque nenhum professor queria participar. Como eu falei, não vou é um trabalho voluntário, não tinha aquela consciência coletiva. Quem que promovia as palestras, os cursos? A OAB Jovem, e fiquei feliz de saber que a doutora Lara Selling estava aqui, né, deu uma palestra, né, hoje ou foi ontem, alguma coisa assim, né? E a Lara Selling foi a primeira palestra que nós conseguimos levar para lá. Ela sentiu a energia muito positiva que a gente tinha na época de construção de uma entidade, uma coisa muito assim, bem romântica mesmo nós tínhamos na época, porque não tinha nada. E a gente tinha aquela sensação que estava construindo tudo. A ponto dela, uma profissional gabaritada e com agenda tão intensa, foi para lá para ficar 3 dias. E desses 3 dias, muito por causa da ausência de logística de aviação civil, ficou 7 dias conosco, participando de eventos e de tudo mais que a gente tinha na nossa seccional. Então era a OAB Jovem que fazia as iniciativas, as missões, as tarefas da ESA. Era a OAB Jovem que ia para as delegacias fazer desagravo. Era a OAB Jovem que tinha as bandeiras dos trabalhistas, e vou citar alguma coisa depois, que nós temos também uma situação muito particular do Estado do Acre em relação aos advogados trabalhistas. Somente a OAB Jovem que tinha esse trabalho. E isso foi acontecendo de uma maneira muito natural, muito espontânea, a ponto de agregar tanto valor à nossa comissão, que começou a ter retorno político. Então, eu comecei como jovem advogado, tinha menos de 5 anos de inscrição, não podia participar do conselho. Na metade do primeiro mandato, eu completei meus 5 anos e fui galgado a uma vaga que tinha no conselho seccional. No final do primeiro mandato do ex-presidente Florindo Poeste, eu já era diretor, secretário-geral adjunto. No segundo mandato do presidente Florindo Poeste, como eu falei, eu já era vice-presidente e estou no meu segundo mandato de presidente agora, ou seja, num espaço de tempo muito curto entre a OAB Jovem e a presidência, 3 anos. Então ainda tenho essa identificação muito grande, lógico, não tenho mais o pique de vocês de jeito nenhum, vocês têm muita coisa para tocar, mas ainda tenho essa identificação muito forte. Nós estávamos falando na conferência estadual ontem, repleta de jovens advogados, de estudantes que também prestigiam bastante os eventos da OAB do Estado do Acre. Até hoje a gente tem essa característica, lógico, que com o passar do tempo, em que, mais uma vez repito, os advogados da velha guarda começaram a ter noção realmente da instituição e daquele poder-dever de participar da nossa instituição. Nós fomos abrindo caminho também para partilhar da experiência de quem tem vivência, mas hoje a OAB do Estado do Acre é uma OAB muito jovem. Nós temos uma média de ocupantes de nossas comissões de 30 anos de idade, e até menos. A média de inscrição, às vezes até de menos de 5 anos nas comissões, e comissões nevrálgicas. Comissão de Defesa de Prerrogativas, a doutora Helene tem 4 anos de inscrição. Comissão de Direitos Humanos, a doutora Isabela tem 5 anos recém-feitos de inscrição. Marília Gabriela também começou muito nova, que é presidente da comissão da Jovem Advocacia. Hoje está com um pouco mais de 5 anos. Somente jovens conduzindo. A nossa diretoria é muito nova. Meu secretário adjunto tem
33 anos. Nós temos agora um conselheiro federal que foi eleito conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, o doutor Eric Nascimento, que tem 35 anos. É um jovem talentoso, também muito inteligente, e tem 35 anos. Então, a nossa seccional tem essa característica, e ela é muito intensa também por causa disso. Hoje a gente tem muito orgulho, nós conseguimos finalmente criar essa consciência corporativa de trabalho. Nós temos algumas centenas de advogados, jovens advogados, trabalhando em todas as comissões de forma muito efetiva. Muito efetiva. Eu estava falando, tem eventos que eu não sei quando está acontecendo, só sei pela mídia, só sei quando sai no site. Nós instalamos uma coordenadoria de comissões, então ela toca isso também de forma muito efetiva. O nosso coordenador das comissões é o doutor André Marques, que é ex-presidente da comissão, então comissão do Jovem Advogado, agora da Jovem Advocacia, né? E para vocês verem como o progresso. Eu sou ex-presidente da Comissão do Jovem Advogado. O meu secretário-geral, doutor Tiago Poeste, foi o meu sucessor na Comissão do Jovem Advogado. O presidente da coordenadoria das comissões foi o sucessor do Tiago Poeste na Comissão do Jovem Advogado. Você vê como é a característica realmente da instituição hoje, até porque eu digo que é uma instituição muito nova. É uma instituição que tem apenas 10 anos, porque nesse ostracismo a gente sempre fala o que vocês mudaram em relação ao passado. Eu falei, nós não mudamos nada, nós construímos tudo. Como eu falei, nós não tínhamos sede, nós não tínhamos regimento interno. Hoje a gente tem uma estrutura muito interessante, desde uma sede muito digna. Natália teve a oportunidade de conhecer a nossa sede, salas de apoio nos fóruns, também nas comarcas do interior, ou seja, um clube social que nós estamos inaugurando ainda esse ano. Ou seja, a gente tem toda essa estrutura, mas acima de tudo a gente conseguiu incutir na consciência do advogado acreano uma dignidade que nós não tínhamos. Do contrário, nós éramos muito descreditados. Advogados que moram no estado do Acre, advogados de carreira, eles falam muito isso. Então, nós temos um conselheiro federal também que tem 45 anos de profissão e sempre vai muito a Brasília. Ele falava que antes, ele chegava em Brasília, num gabinete que via a carteira dele da OAB do Acre, a primeira ideia que tinha com um advogado em Brasília com a carteira do estado do Acre era aquele advogado que tinha pego de forma fraudulenta. Ele dizia que morava no estado do Acre, mas sempre havia uma desconfiança. Algumas seccionais chegaram a um tempo a rejeitar o pedido de carteira suplementar quando a originária era do estado do Acre. Hoje a gente tem essa consciência de uma reconstrução diária. Sempre falo, há 10 anos, como eu falei, sempre falo, na entrega de carteiras, que aquela vitória pessoal, aquela vitória fruto de trabalho, de estudo, de disciplina, era uma vitória para a instituição também, e que eu tinha aquela inveja branca de ter aquela solenidade que eu não tive. Falando, como eu disse lá, que eu fiz a minha prova, nesses 36 anos, só tiveram 2 notas, 7, 7,5. Todos só tiravam 7, 7,5, 7, 7,5. Então, eu não tenho... como eu falei, que fui uma pessoa que estudou para o vestibular, era uma faculdade, só eram 40 vagas, só eram poucas vagas, estudei muito até para passar. Eu não tenho a consciência se eu fui bem no exame de ordem, eu não sei se eu passei no exame de ordem, eu não sei se eu tirei acima da média, eu não tive essa possibilidade de ter esse justo filtro, de ter essa justa comprovação de que os meus 5 anos de faculdade valeram a pena, porque eu tive que fazer, morava no estado do Acre, fiz o exame de ordem, como eu falei, seguindo o jogo que era. Não fiz nada demais, a não ser aquilo que estava, mas eu não sei realmente se eu tirei 7, 7,5, 10 ou 0. Não tenho a mínima ideia até hoje. Então, quando eu entrego as carteiras, eu sempre falo, olha, isso para mim é uma alegria pessoal. É uma vitória pessoal também, porque a gente tem orgulho de dizer agora que vocês fizeram o mesmo exame que todos os outros bacharéis e estudantes fizeram no país inteiro e vocês estão entrando pela porta da frente. Ninguém mais vai ter vergonha de ter carteira da OAB do Acre, porque a gente tinha essa consciência de ter essa carteira da OAB do Acre. O que eu posso dizer que, de uma particularidade que eu acho que o nosso trabalho é vitorioso, e eu acho que isso é muito a cara da Jovem Advocacia, eu faço muito isso no meu trabalho, no trabalho da nossa seccional, é de um trabalho horizontalizado. Eu sou muito participativo, eu descentralizo demais, eu deixo a minha diretoria, minhas comissões, as comissões da OAB aparecerem bastante. Então, eu estou aqui fora, minha vice-presidente Marina Belandi está lá, está trabalhando, está dando entrevista, está falando de um assunto
que é bastante causticante, que é a questão dos supersalários do do Poder Judiciário e do Ministério Público. Nós debatemos ontem na conferência estadual e eu falei para ela, você tem carta branca, você fala em nome da instituição, então fale o que você entender. Eu não conduzo de modo algum esse tipo de iniciativa da ordem, as decisões não são tomadas só por mim, são todas colegiadas. A mesma situação eu também tenho com o nosso Conselho Seccional, uma interação muito forte, principalmente em grupo de WhatsApp, porque a gente, na realidade, as sessões ordinárias são uma vez por mês, então a gente tem que ter uma interação maior. O meu Tribunal de Ética também tem muita independência, eu não sei quem está sendo processado, quem está sendo demandado no Tribunal de Ética. Lógico, eu tenho a obrigação de saber se os processos estão tramitando num prazo razoável, se tem muito processo no tribunal, se há uma taxa de congestionamento acima da média, isso eu sei. Mas eu não interfiro de modo algum no meu tribunal, sequer em composição. Sequer em composição, porque eu acho que além de você conseguir realmente cumprir com a missão da instituição, você agrega valor e você estimula quem está trabalhando. A minha grande ousadia, digamos assim, na realidade a minha grande meta dessa história, e eu sempre falo, é fazer com que todos os advogados acreanos se sintam donos da instituição. Então, desde esse estímulo, como eu falei, desde abrir portas para quem quer trabalhar, e por isso que tem muito jovem advogado, porque o jovem advogado é que se apresenta para trabalhar pela OAB, desde de questão de estímulo, desde questão de vontade, questão de tempo, também tem essa, quase todos são solteiros, não tem casa, não tem filhos, né, para cuidar, então tem essa disponibilidade, então eu abro a porta para todo mundo, e até situações, digamos que pode ser até piegas. Eu falo que eu trago uma tradição do presidente Florindo Poeste de que na OAB do Estado do Acre não existe agenda de visita de advogado com o presidente. Eu estou lá, o advogado chega, ele entra, a nossa sala não tem tranca, nunca fica fechada para nenhum advogado. Sempre falo que naquela sala da presidência não existe assunto particular meu, o assunto é sempre da advocacia, sempre entro, sempre peço para sentar à mesa, para participar, para debater, para discutir. No próprio Conselho Pleno também, às vezes situação de alguém, o advogado que está presente não é conselheiro, pede a voz, diz que tem uma tese interessante a escolher, abro a voz para esse advogado, lógico. Peço permissão ao conselho, já que é soberano, se o conselho não se sente constrangido de um advogado de fora. Geralmente eu tenho boas respostas com todas essas intervenções. E tudo isso, finalizando a minha fala, eu falo que tudo isso, toda essa tentativa de fortalecimento da instituição, de criar esse clima de atratividade, de domínio, porque as pessoas realmente vistam a camisa da OAB, porque nós temos muitos desafios. Muitos desafios. Queria aproveitar e anunciar a presença do nosso grande líder, Homero. Meu amigo, muito obrigado pelo convite. Peço uma salva de palmas para o nosso batonier. Nós temos muitos desafios. O Estado do Acre é peculiar por alguns desafios que poucos estados têm. Estava falando agora, por exemplo, da situação dos advogados trabalhistas. Somente 4 estados, e todos os 4 estados da região norte, não possuem o Tribunal do Trabalho. Isso traz consequência direta para aqueles estados. No caso do Estado do Acre, o tribunal fica em Rondônia. E tudo para a advocacia e tudo para a cidadania, para os cidadãos acreanos, passa a ser uma segunda etapa, uma terceira etapa. A prioridade é sempre da capital de Rondônia, a segunda prioridade é o interior de Rondônia, a terceira prioridade é da capital acreana. Então, números objetivos: uma vara do trabalho em Rio Branco tem o mesmo número de processos de uma vara de trabalho do interior de Rondônia. O interior de Rondônia tem o dobro de juízes, o dobro de servidores, e a estrutura é muito maior do que a da capital. E a gente tem lutado muito para evitar esse tipo de segregação. Não existe mais espaço no sistema federativo de a gente viver nessa dependência. Imagina, os reclamantes acreanos ficam tolhidos porque não tem dinheiro para mandar o advogado, por exemplo, fazer uma sustentação oral num tribunal que fica em Rondônia, que fica em Porto Velho. É uma situação de desigualdade que não cabe mais e traz consequências diretas, inclusive políticas. Nós já tivemos que entrar 2 vezes com mandado de segurança contra o Tribunal do Trabalho da 14ª Região, porque num concurso para a magistratura trabalhista não quis aplicar a prova na capital do Estado do Acre.
O tribunal é regional, Rondônia e Acre, mas até para fazer concurso, você tinha que ir para Porto Velho para fazer concurso. Entramos com 2 mandados de segurança, por incrível que pareça, os presidentes dos TRTs à época, e um, inclusive, era egresso do 5º Constitucional, ou seja, ingresso do 5º, representante do 5º Constitucional, foi ao TST para caçar a nossa liminar e, de fato, conseguiu. Não fizemos os exames, o concurso público em Rio Branco. Nós temos uma situação do sistema carcerário. O estado do Acre é um estado muito pobre e faz tríplice fronteira com os 2 maiores produtores de cocaína do mundo, que é Bolívia e o Peru. São mais de 800 quilômetros de fronteira seca, aberta. Nós temos menos de 100 agentes policiais federais para aquela região toda. O Exército, como vocês bem sabem, fica encastelado, aquartelados, não saem para lugar nenhum. Então, o Acre hoje é uma região muito perigosa, um corredor muito intenso de drogas, e isso desemboca, logicamente, um número de detentos muito grande. O Acre tem o maior número de detentos per capita do país, e nós temos, em algumas situações, por exemplo, mais detentos do que o estado de Alagoas, que é, historicamente, por exemplo, o estado de muitos crimes torpes. Então, a gente tem muito problema, vocês sabem toda a problemática do sistema carcerário brasileiro, e no Acre não é diferente. Falei uma época que o Homero estava presente, dizendo que o sistema carcerário brasileiro está tão falido que o que antes era uma sanção, ou seja, uma prisão, eu considero hoje uma mera mudança de endereço. Porque o dono da bocada faz dentro do presídio o que ele faz fora, ele determina, ele comanda o tráfico, e talvez até com muito mais proteção do que ele tinha fora, porque ali ele está livre de uma disputa de poder. É um espaço público que nós perdemos, o estado do Acre sente isso de forma muito dura, muito direta. Nós temos problemas também com a questão da imigração. Não sei se vocês lembram a questão, se vocês acompanharam. Acre, São Paulo e Santa Catarina tiveram uma situação muito grande dos haitianos que passaram a ingressar no país pelo estado do Acre, também exatamente por causa dessas fronteiras secas. Foi uma situação muito difícil. Milhares de haitianos entraram no país pelo estado do Acre, uma ausência de política imigratória da União. Hoje, Roraima tem sentido isso muito forte em relação aos venezuelanos, e a gente também teve, e a OAB foi muito demandada à época em relação a isso. Nós temos problemas sérios com o processo eletrônico. O estado do Acre hoje, a boa notícia é que já há alguns anos, 100% dos processos em toda a justiça estadual, ele é eletrônico já há alguns anos, o peticionamento eletrônico, mas nós temos, como eu falei, no estado pobre que nem o nosso, problemas seríssimos de estrutura, de energia elétrica, de telefonia móvel, e até de velocidade de internet. Em alguns municípios do estado do Acre, você não consegue falar, por incrível que pareça, falar o telefone. Então, imagina o sofrimento dos advogados, principalmente do interior, querendo trabalhar, querendo trabalhar e não conseguem, por causa dessa problemática do processo eletrônico. Também temos problemas lá que é muito particular, da questão dos honorários dativos. Mais uma vez, um estado muito pobre, 50% dos processos na Justiça Estadual estão ao encargo da Defensoria Pública, 50%. A Defensoria Pública não tem estrutura, então recorre-se à advocacia dativa, é um problema seríssimo. São Paulo já viveu isso também com a Defensoria Pública, de lá que era gestora dos fundos da advocacia dativa. No estado do Acre é o próprio Poder Executivo que organiza e que determina o pagamento dos honorários dativos diretamente, através da Procuradoria do Estado. Nós temos esse problema seríssimo. Enfim, meus amigos, é importante fortalecer a nossa instituição, seja através de jovens advogados, seja através também de todos os advogados tradicionais, pelo momento crítico que o país vive, pelo momento de crise ética e moral sem precedentes que nós vivemos. Não toleramos mais todos os dias assistir notícias de malversação do dinheiro público, nós não aguentamos mais ver malas de dinheiro, não aguentamos mais ver traída a nossa fé nos nossos gestores públicos, e a OAB tem um papel fundamental nisso. A OAB tem um papel de conscientização, a OAB tem um papel de defender o amadurecimento democrático, defender a Constituição Federal e também de lutar pela manutenção e defesa de princípios, garantias e direitos que lutamos muito para conquistar, e nessa turba dessa indignidade que nossos gestores públicos têm, estamos caindo na falácia. A mídia tem estimulado a falácia muito grande em relação à impunidade versus direito de defesa. Existe hoje um consenso
da população que a impunidade, que a morosidade processual se dá pelo exercício do direito de defesa e cabe a nós levantar a história da OAB, uma história recente. Fomos nós que na ditadura militar tivemos a coragem de descer aos calabouços da ditadura para defender os perseguidos políticos, para defender a liberdade de imprensa, a liberdade da própria magistratura, que agora, de forma contundente, tem atentado contra nossas prerrogativas, contra o nosso livre exercício. Então, se existe um legado que eu posso dizer que o grupo de jovens advogados do Acre deixou para lá, é exatamente essa vontade, essa coragem, essa conduta altiva, altaneira, em defesa da democracia, em defesa da classe, em defesa da sociedade. Muito obrigado.